Ela veio de terras frias. Ele reinava sobre areias escaldantes. Dois mundos opostos, um destino entrelaçado pelo mais perigoso dos sentimentos, o amor. O salão de mármore branco vibrava em silêncio. A luz tênue dos catiçais dançava sobre o rosto pálido de Heloíse Marchand, filha de um diplomata sem fortuna, cuja única herança era o orgulho. Seu pai, com os ombros curvados, segurava com mãos trêmulas o pergaminho que selava o seu futuro. "Este é o tratado, minha filha", murmurou ele, a voz embargada. "Não é meu tratado", respondeu ela, erguendo o queixo. "É o fim da minha liberdade." A tinta dourada cintilava no papel. Heloísa Marchand, prometida ao Sheik Rashid Al Saad, em troca de aliança política. Sem esperar resposta, seu pai desabou em prantos. Ela permaneceu imóvel, o olhar fixo no pergaminho, tentando calar o choque que agitava o seu coração. Histórias e Amores apresenta O Amante do Deserto. De onde você assiste este vídeo? O vento do deserto arrancava véus de areia, pintando o horizonte de dourado e bronze. O palácio de Al Saad se erguia como miragem, colunas de alabastro e jardins suspensos onde as fontes murmuravam segredos. Heloíse desceu do carro com o peito apertado. Trajada em seda, sentia-se uma intrusa entre tapetes persas e servos ajoelhados. No alto da escadaria, ele a aguardava. Sheik Rashid Al Saad, majestoso e severo. Seus olhos ardiam como brasas contidas. "Bem-vinda", disse ele, a voz tão fria quanto o mármore. "Farei o possível para me sentir em casa", retrucou ela, dominando o tremor da voz. Nenhum sorriso, apenas o encontro de dois mundos em colisão. Os aposentos de Heloíse eram um esplendor de veludos, almofadas bordadas e jasmim no ar. Ainda assim, ela caminhava pelos cantos da sala, tocando as paredes como se quisesse dissipar sua própria presença. "Tudo o que deseja", ofereceu a aia, inclinando-se. "Desejo minha liberdade", sussurrou Heloíse. A aia desviou o olhar. Lá fora, o sol caía sobre o deserto. Lá fora, ela se sentia viva. Dentro das muralhas, era apenas um troféu diplomático negociado. Naquela noite, no salão do banquete, lustres de cristal lançavam reflexos sobre as taças de ouro. Embaixadores e príncipes conversavam sobre comércios de especiarias e alianças. Rashid indicou um lugar ao lado dele. "Sente-se", ordenou com autoridade. "Prefiro ficar em pé", retrucou Heloíse,
erguendo-se no salto dos sapatos de magra pérola. O murmúrio percorreu a mesa. Rashid estreitou os olhos, mas não disse nada. Ela, ao invés de recuar, ergueu o queixo e encontrou o olhar dele por um instante. Um desafio lançado como uma chama acesa no vazio do palácio. Um pátio aberto recebeu lanternas de vidro colorido, suspensas como estrelas penduradas pelo vento. Músicos entoavam tambores e alaúdes, e algumas mulheres dançavam em trajes translúcidos. Heloíse foi arrastada pela música, rodopiando, até que o véu caiu dos ombros, revelando cabelos dourados à luz trêmula. Ao ver os belos cachos dourados de seus cabelos, Rashid, ao longe, encarava-a com fascínio contido. Em um momento de ousadia, ela abriu os olhos e o viu. O tambor estancou em seu peito. Ele caminhou direto até ela, afastando as pessoas como se movesse dunas de areia. Você não se encaixa neste mundo, disse ele, a voz rouca. Talvez este mundo não me mereça, respondeu ela desafiante. E ali, entre o som ancestral e o céu estrelado, o gosto do impossível floresceu. No amanhecer, uma tempestade de areia surpreendeu a corte. Cortinas voavam e convidados correram para se abrigar no salão de colunas altíssimas. Rashid encontrou Heloíse encostada em um pilar, os cabelos cobertos de pó de areia. Está bem? Perguntou ele com preocupação pela primeira vez. Estou. E você? Indagou ela, olhando de relance. O silêncio durou um instante. Ele estendeu a mão. Ela hesitou, mas aceitou o auxílio. Quando suas mãos se tocaram, um arrepio percorreu seus corpos e algo inexplicável tomou conta de seus sentimentos. Por que me desafiou desde o primeiro instante? Porque é a única forma de ganhar seu respeito e me sentir respeitada, confessou ela, o olhar corajoso. Rashid baixou o rosto, quase tocando o dela. Mas a cortina de areia impediu qualquer movimento maior. A tempestade era o espelho do turbilhão em seus corações. Dias depois, os conselheiros do Sheik discutiam sobre a aliança que o Sheik havia feito com o pai de Heloíse. Eles discordavam claramente do acordo e argumentavam que seria melhor que o Sheik se casasse com a sobrinha do vizir, a princesa Samira. Ela seria a candidata ideal, submissa, educada, neutra politicamente e não era uma mulher estrangeira. Rashid ouviu em silêncio, o rosto impassível, mas não respondeu nada. Antes de conhecer Heloíse, ele poderia até concordar com os seus conselheiros, mas agora era tarde demais, pois seu coração queimava de desejo por ela. Comumente, a noite caía devagar sobre o deserto. As areias, antes douradas pelo sol, cintilavam sob a luz prateada da lua. No oásis escondido entre palmeiras e silêncio, Heloíse caminhava sentindo a areia fria envolver seus pés como um sussurro. O vento trazia o perfume das flores noturnas,
e tudo parecia suspenso no tempo. Já havia mais de um mês que Heloísa chegara ao palácio do sheik. Ele se mantinha distante, mas sempre a observava de longe, e ambos evitavam um contato maior. Até que ele não pôde resistir mais e a procurou. Rashid apareceu entre as sombras, sem armadura, sem trono, sem cetro, apenas um homem. Ela o viu e não recuou. "Está me seguindo?" ela disse com um sorriso nos lábios e os olhos iluminados pela chama da curiosidade. "Estou te buscando", respondeu ele com a voz mais baixa do que o próprio vento. "E confesso que já não sei mais se sou eu quem te encontra ou se é você quem me atrai para onde quer." Ela riu suave e desviou o olhar para o céu. Não queria demonstrar que seu coração batia descompassadamente com a presença do sheik. Mas o corpo viril, o perfume másculo e o sorriso sedutor do soberano fazia a pulsação de Heloísa se descontrolar, e isso a deixava perturbada. Tentou disfarçar. "Olhe quantas estrelas", murmurou. "Você já reparou como elas não fazem barulho algum, mas ainda assim dominam o céu?" "Como você", ele disse, se aproximando, os olhos fixos nela. "Não precisa gritar para me dominar. Só precisa existir." Ela o olhou então, e naquele instante havia algo entre eles que nenhum tratado, nenhum palácio, nenhum trono conseguiria traduzir. "Rashid", ela começou, mas a voz falhou. "Não diga nada", ele sussurrou, aproximando-se mais. "Só me permita existir aqui, agora, em você." As mãos dele encontraram as dela. Não houve pressa. Foi um toque reverente, quase uma oração. Ele se aproximou dela e por um instante respiraram juntos o mesmo ar, o mesmo desejo contido, a mesma entrega tímida e avassaladora. "Nunca desejei ninguém como desejo você", ele confessou com os olhos fechados. "E isso me assusta mais do que todas as batalhas que já enfrentei." Não suportando mais negar o que sentia, ela tocou seu rosto com a ponta dos dedos. "Então lute por mim, Rashid. Mas lute como homem, não como soberano. Sem mandatos, sem possessão, só desejo." E ele a beijou. Foi um beijo lento, sem urgência, mas cheio de significado. O tipo de beijo que se dá quando se encontra abrigo em outro corpo. Um beijo que dizia: "Você me pertence, mas por que escolheu me pertencer?" Ali, entre a vastidão das dunas e o céu estrelado, dois mundos tão diferentes se uniam em silêncio. E naquele silêncio havia mais verdade do que em 1000 palavras ditas ao vento. Ainda ofegantes do beijo partilhado sobre as estrelas, Heloísa e Rashid permaneciam tão próximos que até o vento hesitava em passar entre eles. "Você não tem ideia do que faz comigo", sussurrou ele, os dedos contornando o rosto dela com reverência. "Sou feito de ferro diante de todos, mas com você sou areia entre os dedos."
Ela pousou a mão sobre o peito dele, sentindo o coração selvagem sob a túnica leve. E eu, que sempre fui mar revolto, com você me torno lago sereno. Mas só por um instante, disse ela, com um pouco de sorriso entre malícia e ternura. Porque minha alma ainda luta, ainda teme, ainda não quer se entregar a você. O medo de você me rejeitar não me assusta, Heloísa, pois vejo em seus olhos que você me deseja. O que me assusta é a ideia de não ter você mais aqui, agora. Ele a interrompeu, puxando-a suavemente pela cintura. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, sentindo a curva suave de sua cintura, a maciez do tecido que vestia. Não havia pressa, não havia domínio, havia sede, havia sedução. Rashid a levou até um leito improvisado entre almofadas no terraço de pedra, envolto por cortinas esvoaçantes e iluminado apenas pela dança pálida da lua. Ela o fitou com os olhos brilhantes, mas firmes. Não quero ser lembrada como a mulher que você teve, sussurrou ela. Quero ser aquela que você jamais esqueceu. Ele se aproximou até os lábios roçarem os dela novamente, sem pressa. Você já é, e será, mesmo quando eu for apenas poeira neste deserto, seu nome estará gravado em mim. E ali, entre véus e silêncio, se entregaram um ao outro. Não foi um momento tomado de urgência, mas de descoberta. Mãos explorando com delicadeza, lábios desvendando territórios que jamais haviam sido conquistados. Entre suspiros e olhares entrecortados, dois mundos se fundiram. O dela, feito de rebeldia e orgulho. O dele, feito de autoridade e solidão. E no ápice do amor, não houve gritos, apenas um sussurro de Heloísa. Rashid. E o nome dele soou como uma prece. Depois, quando o calor da entrega deu lugar ao silêncio do pós-amor, ela o olhou apaixonada. Agora compreendo o que é se render, murmurou. Ele sorriu com os olhos fechados, os dedos traçando círculo em seus cabelos. E eu finalmente entendo o que é reinar sobre um coração e ser dominado por ele. A manhã nasceu cálida, com o aroma de mirra e rosas pairando sobre os corredores do palácio. Heloísa ainda sentiu os ecos da noite anterior em sua pele. O toque de Rashid, seus olhos de ternura crua, o calor de dois mundos se fundindo sobre o céu estrelado. Mas agora ele não estava ali do seu lado. Sozinha no leito, ela se sentou devagar. Ela ainda guardava o seu perfume, mas a sua ausência falava mais alto. Vestiu-se com discrição e andou pelos corredores silenciosos até ouvir murmúrios, risos abafados, passos suaves, vozes em uma língua que não compreendia, mas que o instinto traduzia com perfeição. Ao dobrar uma das colunas, viu a cena. Rashid e Samira.
A princesa trajava um belo vestido como o céu do amanhecer. Era esguia, graciosa e ria com a doçura contida enquanto oferecia um pergaminho ao sheik. Ele a olhava com uma expressão neutra, mas atenta. Heloíse ficou imóvel. A visão foi como areia nos olhos. Samira se aproximou, sutil, colocando a mão no braço dele e, embora o toque fosse formal, foi suficiente para incendiar Heloíse por dentro. Ela recuou, o coração acelerado, os punhos cerrados sob o véu. Voltou às pressas para os próprios aposentos, onde as paredes pareciam apertar o ar ao seu redor. Ridículo, disse a si mesma, mordendo os lábios. Tive uma noite com ele e já me sinto sua. Olhou-se no espelho. A mulher refletida era a mesma e, ao mesmo tempo, outra. Uma mulher que amava e, portanto, temia. De repente, a porta se abriu e Rachid entrou. Está pálida, disse ele, aproximando-se. Eu estava ocupada, pensando, respondeu, evitando o olhar dele. Pensando em nós? Pensando em Samira. O nome caiu como uma pedra entre os dois. Rachid franziu o semblante. Ela veio trazer os planos do salão de embaixadas. Nada além disso. Heloíse o encarou. Seus olhos não estavam tomados por raiva, mas por mágoa. Você já pertenceu a tantas mulheres, Rachid. Como saberei se não sou apenas mais uma? Mas uma que, ao amanhecer, será substituída por algo mais conveniente. Ele se aproximou devagar até que seus dedos roçaram o rosto dela. Eu fui de muitas, sim, mas nunca pertenci a nenhuma. E agora? Ela sussurrou. Agora pertenço a você. E por isso, talvez, seja o homem mais vulnerável deste deserto. Ela se deixou tocar, mas as palavras, ainda que belas, não bastavam. Pois no fundo do peito a semente da dúvida havia sido plantada. E o amor, quando é profundo, teme a própria sombra. Naquela tarde, o céu estava estranho. Nuvens finas se formavam sobre o deserto como véus de inquietação. Heloíse observava o horizonte do alto da varanda, o coração como uma bússola desorientada. Desde que vira Rachid com Samira, algo nela se quebrara. Não era só ciúme, era a lembrança de que ela era estrangeira, improvável, passageira. Samira era a escolha certa. Ela, a paixão perigosa. Antes que ele me deixe, eu irei primeiro. Com os olhos marejados, arrumou às pressas uma pequena bolsa com trajes discretos. Pegou um lenço para cobrir os cabelos e uma túnica de seda neutra, herdada de uma das criadas. O plano era simples: sair discretamente pelo portão lateral, seguir para o vilarejo e, de lá, conseguir transporte para longe. Não sabia exatamente onde, só sabia que precisava ir antes que fosse tarde. Antes que ele a olhasse com indiferença. Antes que ela visse em seus olhos
que ela foi apenas uma mulher fácil e que se entregou aos desejos mais intensos do sheik, antes que seu amor se transformasse em humilhação. Ela caminhava pelos jardins entre as palmeiras, cabeça baixa. Os guardas lhe abriram caminho com respeito, acreditando se tratar da vontade do sheik que ela saísse. Mas antes de alcançar os portões de ferro, ele apareceu. Onde pensa que vai? A voz de Rashid cortou o ar com um raio. Ela parou, de costas, o coração disparado. Ele se aproximou a passos firmes, a capa ondulando como uma tempestade prestes a desabar. Responda, Heloise, onde você vai? Ela se virou, erguendo o véu com raiva. Fugir, antes que você me substitua por outra, antes que eu seja lembrança no harém de memórias. Rashid a encarou, olhos dilatados. Silêncio? Dor? Orgulho ferido? Amor em desespero. Então é isso? Uma noite e você já desiste de nós? Eu não sou nós, Rashid. Eu sou só eu, sozinha, estrangeira, insegura, resultado de um acordo ridículo. Ela tentou seguir adiante, mas ele a segurou pelo pulso. Não com força, mas com firmeza. Não ouse pensar que é descartável. Não ouse colocar meu amor como algo pequeno. Porque se você partir agora, não é só você quem se perde. Ela tremeu. Então prove. Prove que eu não sou só mais uma mulher de seu harém. Ele se aproximou, o rosto próximo, a respiração quente. Você não é mais uma mulher em minha vida. É o fogo que me queima. E se esse fogo se apagar, não sobra nada de mim. Ela caiu nos braços dele, finalmente, chorando contra o seu peito, soluçando como quem luta contra as próprias muralhas internas. E ele a envolveu, como se guardasse uma preciosidade. Me perdoe, ela sussurrou. Eu só tenho tanto medo de te amar sozinha. Então vamos temer juntos, ele respondeu. Mas, por Alá, não fuja mais de mim, meu amor. Naquela tarde, o salão principal do palácio estava lotado. Nobres de toda a região, ministros, generais e emissários estrangeiros murmuravam entre si. A princesa Samira estava entre eles, serena como uma estátua de marfim, com os olhos postos no trono. Naquele dia, seria anunciada a esposa do sheik, a futura rainha de Al-Sadd. Heloise estava ao fundo, vestida com discrição entre as aias e criadas. Sentia que não era para estar ali, por isso nem ousava respirar fundo. O coração pulsava no pescoço, nos dedos, na alma. As portas se abriram. Rashid entrou. Silêncio. Ele caminhou pelo tapete vermelho como quem atravessava uma ponte entre dois mundos. Parou diante do trono, mas não se sentou. Hoje, esperam que eu anuncie minha escolha. Esperam que eu siga as tradições, que selecione uma esposa que agrade a todos. Uma união diplomática conveniente. Ele olhou para Samira. Depois,
seus olhos procuraram até encontrar Heloísa. E ali, diante de todos, Rashid estendeu a mão. Mas eu não sou mais feito de conveniência, porque o deserto me deu algo que nenhum tratado jamais me ofereceu: amor. Todos se entreolharam. O sussurro se tornou um vendaval. Eu escolho Héloïse Marchand, a mulher que veio de longe, a mulher que ousou me dizer não, a mulher que me fez ser mais do que um título, a mulher que me salvou de mim mesmo e a que eu amo. Samira desviou o olhar. Alguns membros da corte se levantaram em protesto. Um general se curvou com frieza, mas Rashid não recuou. Se perder o trono for o preço para tê-la, eu pagarei. Mas não aceito mais viver no palácio onde ela não tenha lugar. Os olhos de Heloíse se encheram de lágrimas. Ela tentou dar um passo atrás, mas Rashid avançou, pegou sua mão e a trouxe para o centro do salão. De joelhos me curvo a ti, Heloíse, não como governante, mas como homem, e te peço, permita-me ser teu amante, teu soberano, teu refúgio, tua casa. Ela caiu em prantos. Você já é tudo isso desde o instante em que me beijou sob as estrelas, murmurou. E ali, diante de todos, ele a beijou novamente. Desta vez, não como posse, mas como entrega, como afirmação, como promessa selada pelo próprio coração do deserto. Dias depois da declaração diante da corte, o palácio estava diferente, menos rígido, mas vivo. As janelas estavam abertas, os corredores cheiravam a jasmim e até os soldados sorriam discretamente. O povo se reunia nas dunas ao redor do Templo do Sol, onde, segundo as lendas, os grandes amores do passado eram abençoados pelos ventos ancestrais. A cerimônia foi marcada para o entardecer, quando o céu do deserto se tinge de ouro e rubi. Rashid vestia branco, não como símbolo de pureza, mas de renascimento. Heloíse surgiu envolta por véus suaves como nuvens. Os cabelos soltos dançavam com o vento. Os olhos estavam cheios de coragem e paz. Ela caminhou até ele, não apressada, não hesitante. Esperei minha vida inteira para pertencer a mim mesma, disse ela parando diante de Rashid. E hoje, porque escolho te amar, posso finalmente me entregar sem medo. Ele sorriu. Você será minha escolha todos os dias, mesmo quando brigarmos, mesmo quando o silêncio pesar, mesmo quando o mundo tentar nos afastar. Ela o olhou nos olhos. E eu te amarei com a coragem de quem cruzou um oceano, de quem enfrentou o orgulho e sobreviveu ao próprio coração. Ao fundo, tambores tocavam como o pulsar da terra. As dunas eram testemunhas. As estrelas já começavam a nascer, ansiosas por assistir à consagração daquele amor.
Rachid e Heloísa se uniram sob o altar simples de pedra envolto por chamas suaves. E quando os lábios se tocaram pela primeira vez como marido e mulher, o deserto suspirou, o vento cantou e o céu generoso sorriu salpicado de estrelas. Não sou mais o sheik, nem o soberano, nem o guerreiro. Sou apenas o seu amante, o amante do deserto. Ela sorriu com os olhos marejados e então sussurrou: E eu serei sempre a mulher que ousou amar um homem por trás da areia e do poder. As estrelas brilharam mais intensamente, como se o próprio universo celebrasse aquela união. E ali, entre sombras e silêncio, entre amor e eternidade, nascia uma nova lenda. O amante do deserto, o homem que amou com toda a alma e foi amado além do medo.